E, gente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Boa tarde, professor. Tudo bem, né? O que a gente vai estudar hoje? Então, semana passada a gente finalizou o módulo de anamnese cardíaca, né? E nessa aula a gente vai dar mais enfoque na ausculta cardíaca. Vai ser uma coisa mais complexa, mas eu acho que vocês vão conseguir fazer bem. Então, primeiro, você se lembra quais são as principais coisas que a gente tem que decorar e aprender de verdade na ausculta cardíaca? São os focos de ausculta? Isso, muito bem, são os focos. Você se lembra quais são eles, os focos? Sim, o aórtico, o pulmonar e o fluxo mitral, não é isso? Isso, muito bem. Mas antes de explicar sobre esses focos, eu gostaria de explicar um pouco sobre o estetoscópio, que ele é um instrumento muito importante no nosso meio clínico e que a gente vai utilizar ele todos os dias, né? O estetoscópio ele é formado por uma película, que se chama diafragma, e nela vai se repercutir os sons do coração, que vão ser amplificados pelo conduto, pelo ducto de condução, e a gente vai escutar nas olivas. Esse estetoscópio ele tem que ser posicionado nesses focos, e a partir daí a gente vai ter uma escuta qualificada e bem analisada mesmo desses focos. Mas vocês sabem por que a gente dá tanta importância desses focos, mesmo a gente podendo escutar o coração em todas as áreas do precórdio? Bom, eu acho que é porque esses focos que a Madu citou, eles são a projeção das válvulas cardíacas na superfície do tórax. Eu também concordo com o Luiz, acho que seja por causa das válvulas, que ele, ouvindo elas, vai saber se elas têm alguma patologia ou não, se tem algum sopro ou não. Muito bem, é isso. A gente vai explicar então melhor lá na frente, mas primeiro vamos explicar quais são esses focos cardíacos que você citou. Então, o primeiro é o foco aórtico. O foco aórtico ele está localizado no segundo espaço intercostal, do lado direito. E a gente vai posicionar o esteto aqui, ó. Vocês querem tentar? Sim. Claro. Vou demonstrar para vocês primeiro e depois vocês tentam. Você pega desse jeito, com os dois dedos, e posiciona nesse espaço intercostal do lado direito, para fazer a escuta do foco aórtico. Podem tentar. Isso. Muito bem. Agora você, Manu. Assim? Isso. Pode pegar até com dois dedos ou com uma mão inteira, do jeito que você preferir, tá bom? Ok. Falando um pouco agora do segundo foco que a gente dá muita importância, é o foco pulmonar. O foco pulmonar também está situado no segundo espaço intercostal, só que do lado esquerdo. E nele a gente tem uma importância bem grande, porque ali está localizado o tom pulmonar. Falando depois, a gente pode descer e no quinto espaço intercostal direito tem o foco tricúspide. O foco tricúspide ele está exatamente em cima da válvula tricúspide e a gente vai ter uma escuta melhor dessa estrutura. O quarto foco, mas também muito importante, ele está localizado também no quinto espaço intercostal esquerdo, mas mais voltado para a área esquerda do corpo, a parte mais lateral. E nele está a válvula mitral. Mas, vamos seguindo. Vocês sabem quais patologias a gente pode escutar em cada foco? Bom, eu acho que a gente pode diagnosticar uma estenose ou uma insuficiência das válvulas, a depender do foco auscultado. Isso, mas falando sobre estenose ou insuficiência, como que a gente vai escutar isso na auscultação? Eu acho que pergunta, professor. Como? Então, gente, através de um sopro, né? Um barulho que a gente vai escutar diferente. Porque o barulho fisiológico, ele é formado por bolhas. A bolha 1 e a bolha 2, que a gente chama. Um que a gente usa a onomatopeia de e a outra tá. Então, gente, a B1, ela se dá esse barulho pelo fechamento das válvulas atrioventriculares. Ela forma um estalido mesmo e ela tem um som mais grave, que a gente sempre denomina de tum aqui no Brasil. Mas você sabia também que essa B1 ela se dá ao mesmo tempo que o pulso. Você sabe quais são esses locais de pulso? Você se lembra? Bom, eu lembro do pulso carotídeo e do radial. E eu lembro também do femoral. Ah, isso, muito bem. Pulso carotídeo, né?
o radial e o femoral. A gente vai sentir eles junto com essa B1. Já a B2, ela se dá pelo fechamento, esse está aqui também, das válvulas secundárias, que são a aórtica e a pulmonar. E eles têm um som mais agudo, e é por isso que a gente usa o tá como nome. Então, professor, esses são os sons normais, isso eu entendi. Mas como que a gente faz para diferenciar ele de sons patológicos? Então, primeiro, eu quero que vocês escutem aqui no manequim quais são os sons normais. Depois a gente explica mais sobre os sons patológicos e a gente vai explicar como que é a sístole e a diástole. Mas ok, vamos escutar aqui. Podem posicionar nos focos cardíacos o aórtico pulmonar e cúspide mitral. Pode escutar aqui também. Então, gente, agora que a gente já escutou quais são esses sons normais, para vocês entenderem, qual é a relação desses sons com o ciclo cardíaco? Então, entre B1 e B2 a gente tem a sístole, né, que é a ejeção do sangue dos ventrículos, e entre B2 e B1 a gente tem a diástole, que é o sangue chegando nos ventrículos. E como vão se dar esses ruídos patológicos dentro desse ciclo cardíaco? Você sabe explicar? Falando sobre aqueles pontos que você tinha falado antes? Bom, quando há uma estenose, significa que a válvula não se abre como deveria. Portanto, há um turbilhonamento do fluxo sanguíneo ao passar por essa válvula e se ausculta um ruído de ejeção. Quando há uma incompetência valvar, o sangue reflui pela válvula em sentido retrógrado. Portanto, você também vai ter um turbilhonamento desse fluxo sanguíneo e vai auscultar o sopro. Entendi. Muito bem, muito bem. São de parabéns os dois. E falando um tom melhor esses sons, esses ruídos mesmo, esses sopros cardíacos, a gente vai identificar como eles vão estar nesse ciclo cardíaco. A gente tem que sempre fazer a palpação do pulso, porque de acordo com o pulso, a gente vai conseguir identificar se o sopro está acontecendo na sístole ou na diástole. E a partir daí, usando também os focos cardíacos, vamos poder perceber quais são essas patologias. Então, explicando um pouco melhor sobre outras patologias, podemos citar as outras bolhas cardíacas que existem, a B3 e a B4. A B3, ela acontece de maneira súbita e rápida, ela possui uma baixa frequência e acontece depois da B2. Já a B4, ela também tem uma frequência baixa e ela acontece antes da B1. Então, as duas estão situadas durante a diástole. Essas bolhas cardíacas, elas podem ser patológicas ou fisiológicas. Aí sim nós devemos averiguar de onde elas vêm. Mas ok, agora falando um pouco mais sobre patologia, vamos falar quais são as patologias que podemos escutar nos focos cardíacos. Alguém sabe me dizer quais são elas e como nós podemos escutar essas patologias que tínhamos citadas antes? Bom, nos focos pulmonar e aórtico, um sopro durante a sístole significará uma estenose das válvulas, já que nesse momento elas deveriam estar abertas, enquanto que nos focos mitral e tricúspide significará uma insuficiência, porque essas válvulas deveriam estar fechadas nesse momento. Professor, o Luiz explicou um pouco, né, sobre os sopros na sístole, mas e se eles ocorrerem na diástole? O que isso significa? Então, se nós escutarmos esses sopros nos focos aórtico e pulmonar, vai significar uma insuficiência dessas válvulas. Agora, se nós escutarmos esses sopros durante a diástole, mas nos focos tricúspide e mitral, poderia ser uma estenose dessas válvulas, ou seja, uma dificuldade desse sangue para passar ali, aumentando o turbilhonamento do sangue e causando esse ruído. Então, gente, para finalizar, nós devemos dar um foco também a um outro ruído que é muito importante, que é o atrito pericárdio. Nele, a gente vai conseguir diagnosticar algumas doenças, e nelas existe a pericardite. A pericardite, ela se dá por uma inflamação de um dos folhetos do coração, e nessa inflamação se dá um atrito dessas camadas e desses folhetos, que a gente vai auscultar. Essa ausculta ela vai ser feita durante todo o ciclo do coração. Nós podemos escutar
entre V1 e V2, podemos escutar entre V2 e V1, entre assístola e diástole. Então, gente, agora, para acabar mesmo, vocês podem ficar livres para escutar o coração quando quiserem, e eu vou estar aqui para auxiliar vocês. Então, professor, agora que a gente já entendeu a base da ausculta cardíaca, nós poderíamos treinar tanto os sons fisiológicos quanto os patológicos nesse momentinho para poder aprender mais? Claro, Eu também acho que é uma boa. Mas... vamos fazer uma ausculta.